O Conselho Curador fixará diretrizes e estabelecerá critérios técnicos para as aplicações dos recursos do FGTS, visando, inciso 1, exigir a participação dos contratantes de financiamentos nos investimentos a serem realizados. Inciso 2, assegurar o cumprimento por parte dos contratantes inadimplentes das obrigações decorrentes dos financiamentos obtidos. Inciso 3, evitar distorções na aplicação entre as regiões do país, considerando, para tanto, a demanda habitacional, a população e outros indicadores sociais. Artigo 11. Os depósitos feitos na rede bancária a partir de 1º de outubro de 1989, relativos ao FGTS, serão transferidos à Caixa Econômica Federal no segundo dia útil subsequente à data em que tenham sido efetuados. Artigo 12. No prazo de um ano, a contar da promulgação desta lei, a Caixa Econômica Federal assumirá o controle de todas as contas vinculadas, nos termos do item 1 do artigo 7º, passando os demais estabelecimentos bancários, findo esse prazo, à condição de agentes recebedores e pagadores do FGTS, mediante recebimento de tarifa a ser fixada pelo Conselho Curador. Artigo 1º. Enquanto não ocorrer a centralização prevista no caput deste artigo, o depósito efetuado no decorrer do mês será contabilizado no saldo da conta vinculada do trabalhador, no primeiro dia útil do mês subsequente. Parágrafo 2º. Até que a Caixa Econômica Federal implemente as disposições do caput desse artigo, as contas vinculadas continuarão sendo abertas em estabelecimento bancário escolhido pelo empregador, dentre os para tanto autorizados pelo Banco Central do Brasil, em nome do trabalhador. Parágrafo 3º. Verificando-se mudança de emprego até que venha a ser implementada a centralização no caput desse artigo, a conta vinculada será transferida para o estabelecimento bancário da escolha do novo empregador. Parágrafo 4º. Os resultados financeiros auferidos pela Caixa Econômica Federal no período entre o repasse dos bancos e o depósito nas contas vinculadas dos trabalhadores destinar-se-ão à cobertura das despesas de administração do FGTS e ao pagamento da tarifa aos bancos depositários, devendo os eventuais saldos ser incorporados ao patrimônio do fundo nos termos do artigo 2º, parágrafo 1º. Parágrafo 5. Após a centralização das contas vinculadas na Caixa Econômica Federal, o depósito realizado no prazo regulamentar passa a integrar o saldo da conta vinculada do trabalhador a partir do dia 10 do mês de sua ocorrência. O depósito realizado fora do prazo será contabilizado no saldo do dia 10, subsequente após atualização monetária e capitalização de juros. Artigo 13. Os depósitos efetuados nas contas vinculadas serão corrigidos monetariamente com base nos parâmetros fixados para a atualização dos saldos dos depósitos de poupança e capitalização, juros de 3% ao ano. Parágrafo 1º. Até que ocorra a centralização prevista no item 1 do artigo 7º, a atualização monetária e a capitalização de juros correrão à conta do fundo e o respectivo crédito será efetuado na conta vinculada no primeiro dia útil de cada mês, com base no saldo existente no primeiro dia útil do mês anterior, deduzidos os saques ocorridos no período. Parágrafo 2º. Após a centralização das contas vinculadas na Caixa Econômica Federal, a atualização monetária e a capitalização de juros correrão à conta do fundo e o respectivo crédito será efetuado na conta vinculada no dia 10 de cada mês, com base no saldo existente no dia 10
do mês anterior e no primeiro dia útil subsequente, caso o dia 10 seja feriado bancário, deduzidos os saques ocorridos no período. Parágrafo 3º. Para as contas vinculadas dos trabalhadores optantes existentes à data de 22 de setembro de 1971, a capitalização dos juros dos depósitos continuará a ser feita na seguinte progressão, salvo no caso de mudança da empresa, quando a capitalização dos juros passará a ser feita à taxa de 3% ao ano. Inciso 1. 3% durante os 2 primeiros anos de permanência na mesma empresa. Inciso 2. 4% do terceiro ao quinto ano de permanência na mesma empresa. Inciso 3. 5% do sexto ao 10º ano de permanência na mesma empresa. Inciso 4. 6% a partir do 11º ano de permanência na mesma empresa. Parágrafo 4º. O saldo das contas vinculadas é garantido pelo governo federal, podendo ser instituído seguro especial para esse fim. Parágrafo 5º. O Conselho Curador autorizará a distribuição de parte do resultado positivo auferido pelo FGTS, mediante crédito nas contas vinculadas de titularidade dos trabalhadores, observadas as seguintes condições, entre outras a seu critério. Inciso 1º. A distribuição alcançará todas as contas vinculadas que apresentarem saldo positivo em 31 de dezembro do exercício base do resultado auferido, inclusive as contas vinculadas de que trata o artigo 21 desta lei. Inciso 2. A distribuição será proporcional ao saldo de cada conta vinculada em 31 de dezembro do exercício base e deverá ocorrer até 31 de agosto do ano seguinte ao exercício de apuração do resultado. Inciso 3. A distribuição do resultado auferido será de 50% do resultado do exercício. Parágrafo 6º. O valor de distribuição do resultado auferido será calculado posteriormente ao valor desembolsado, com o desconto realizado no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida, de que trata a Lei 11.977. Parágrafo 7º. O valor creditado nas contas vinculadas a título de distribuição de resultado, acrescido de juros e atualização monetária não integrará a base de cálculo do depósito da multa rescisória, de que trata os parágrafos 1º e 2º do artigo 18 desta lei.